Amigos vascaínos, boa noite. Pessoal do Pega na Geral Debates Vascaínos, estamos aqui para gravar mais um vídeo. Comentando agora a decisão do ministro Dias Toffoli, que deve ter enchido de alegria a Caterva e o líder da Caterva, o seu Jorge Salgado. A Caterva venceu no STF. Não é que ela tenha vencido, mas ela foi beneficiada por uma decisão do ministro Dias Toffoli. A Caterva foi beneficiada. Quem perde? O Clube de Regatas Vasco da Gama. Sem dúvida nenhuma que sangra sem parar. E o seu Calçada, ele com a sua Caterva, está fazendo assim agora. Caterva está lá fazendo assim para o torcedor do Vasco, para o sócio do Vasco. E fumando também o estatuto, né? Eles fumam o estatuto. Eles podiam colocar o estatuto em outro lugar, mas eles preferem fumar o estatuto. De qualquer forma, o estatuto, a lei maior do clube, é assim que eles tratam e veem. Mas a Caterva foi beneficiada por uma decisão. Eu não vou comparar a decisão do ministro Dias Toffoli com a decisão que a juíza deu, onde ela concede poderes absolutistas ao senhor Mussa, que um dia será defenestrado e estará na página negra da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, por tanto mal que esse senhor fez ao clube e à institucionalidade do clube. A história lhe reserva um espaço vergonhoso, senhor Mussa, e esse dia vai chegar. Esse dia certamente vai chegar. Eu não posso criticar a decisão do ministro como fiz críticas duras à decisão dessa juíza, que deu poderes absolutistas ao senhor Mussa, como eu disse. Eu não posso criticar a decisão do ministro Dias Toffoli como eu critiquei a decisão de outra juíza no caso dos 40 sócios. Uma decisão que não parecia uma decisão judicial, parecia um ato institucional, uma coisa que agredia o Estado democrático de direito, que merecia ser analisada com todo cuidado pelo CNJ, uma juíza que ameaça o cidadão de bem, uma juíza que impede o direito ao acesso à justiça ao cidadão de bem. É inacreditável, é vergonhoso. Eu não posso usar esses adjetivos na decisão do ministro Dias Toffoli. Apesar da decisão não me agradar, não me satisfazer, porque claramente eu como vascaíno, eu estava ali como vascaíno, eu estou aqui como vascaíno. Eu trato de assuntos jurídicos porque são os assuntos que estão dominando o Vasco. E eu tenho algum conhecimento jurídico. Mas eu, como vascaíno, estava torcendo. Eu torço a qualquer momento para que gente séria do TJ do Rio pegue esse trem e coloque nos trilhos. E que analise o direito, que faça o direito prevalecer, que use o estatuto do clube como fonte do direito que o estatuto do clube deve ser. E reconheça que aquela farsa online foi um absurdo frente a qualquer coisa. Uma empresa paga por um dos candidatos, contratada por quem não tinha competência estatutária para contratar, que é justamente esse senhor Mussa. Vamos gravar esse nome, que ele gosta tanto. Esse homem tem que ser defenestrado do Vasco. Ele, junto com o seu Salgado e a Caterva do seu Salgado, que faz assim e que fuma estatuto. Mas eu não posso criticar a decisão do ministro Dias Toffoli com esse tom. Eu posso até discordar, mas a decisão do ministro Dias Toffoli é uma decisão técnica e bem fundamentada. Fundamentada da forma que ele conseguiu analisar e ver a questão. Então é uma decisão respeitável. Eu até discordo, mas respeito ela. Entendo que ele tenha dado a decisão. O ministro Dias Toffoli acha que em algum momento o Partido Solidariedade tenta usar da ação de descumprimento de preceito fundamental para usar a ação de descumprimento de preceito fundamental como um outro recurso para defender interesse de um grupo político do clube. Ele fala isso
nas primeiras linhas da decisão dele. As primeiras linhas da decisão após o relatório, quando ele passa a decidir. Porque o ministro primeiro começa com o relatório, que é para mostrar que ele leu o processo. E depois que ele faz o relatório, ele passa a decidir. Então, nas primeiras linhas da decisão dele, após o relatório, ele identifica, na visão dele, isso, que a ADPF está sendo usada mais como um recurso contra uma decisão judicial. Eu gravei alguns vídeos comentando a ADPF e num dos vídeos eu falei que se o ministro Dias Toffoli enfrentasse o mérito da ação, dificilmente o Estatuto do Vasco não iria prevalecer. Porque é assim, claramente, uma ofensa a um preceito fundamental da autonomia do clube. Só que eu disse que para o ministro Dias Toffoli analisar o mérito, ele teria que passar por alguns requisitos. E um dos requisitos, foi o único que eu citei nos vídeos, era de que para você entrar com a DFF de forma direta, ou logo, ou quanto antes, você teria que ter cumprido ou exaurido todos os recursos judiciais cabíveis nas instâncias inferiores. Se houvesse ainda recursos ou medidas judiciais que pudessem corrigir o erro que estava sendo perpetrado, não caberia a DPF. E foi assim que o ministro Dias Toffoli entendeu. Eu vou ler o parágrafo que ele fala isso, da decisão dele. A decisão dele já está aí para todo mundo. Abrindo aspas, fala o ministro Dias Toffoli. Ademais, o ato questionável é plenamente suscetível de impugnação pelas vias judiciais ordinárias e por instrumentos de controle difuso de constitucionalidade. Verifica-se, portanto, que a ação deixa de cumprir com o requisito indispensável de processamento, qual seja a subordinação ao princípio da subsidiariedade, fixado no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9.882/99, segundo o qual não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Fecha aspas. Então, o ministro Dias Toffoli, aqui nesse parágrafo, ele diz isso. No entender dele, existem ainda outros recursos, outras medidas judiciais que podem sanar essa lesividade. Ele não está dizendo que a lesividade existe ou que ela não existe. Ele só está dizendo que ainda existem recursos judiciais, medidas judiciais que podem ser propostas na tentativa de sanar essa lesividade. E se ele identifica que existem essas medidas, essas possibilidades, ele não pode conhecer a ADPF, a ação de descumprimento de preceito fundamental. Se ele identifica isso, ele não pode conhecer a ADPF. E é nesse sentido que ele toma a decisão. É o que eu falei, está fundamentado. Está fundamentado. Não dá para dizer que está errado. Existem outras possibilidades? Existem. Nós, como vascaínos, é que sabemos que não dá para esperar, porque esse pessoal está acabando com o clube. Nós estamos para cair para uma segunda divisão. E na semana que o time tem partidas importantes, o presidente vai a público e diz, o presidente não, que ele não é presidente, ele é o chefe da caterva. Ele nunca vai ser presidente do Vasco, porque ele não está estatutariamente eleito. Então o chefe da caterva, anti-estatuto, o chefe da caterva, ele vai e diz o seguinte, olha, eu estou aqui, primeira coisa que eu vou pagar quando entrar qualquer recurso é o meu bolso. É o dinheiro que eu emprestei. Agora ele não diz quanto ele emprestou, quando ele emprestou, com que juros ele emprestou, quanto era a dívida e quanto está a dívida. Ninguém sabe, não é público. Tanto é que ele não deve ter documento para cobrar essa dívida, que ele nunca judicializou a cobrança. Mas ele agora, como presidente, ele pode pagar ele, mesmo que ele não tenha nenhum documento para isso. Né? Então, a gente fica desesperado vendo isso, vendo o comprometimento dessa gente, vendo o absurdo desse cara falar isso essa semana e o clube caindo para a segunda divisão, podendo cair para a segunda divisão. Então eu torcia muito para que o ministro Dias Toffoli aceitasse essa DPF e entrasse no mérito dela e constatasse que está havendo, sim,
uma interferência, uma ofensa à autonomia do clube, ao preceito fundamental da autonomia da associação. Está havendo, sim, claramente. E que ele, então, corrigisse isso. Mas ele não entrou, ficou nas questões preliminares e não está errado. Não dá para dizer que ele errou. Você pode não concordar, mas ele tem fundamento jurídico para isso. E são fundamentos respeitáveis. São respeitáveis. Existem outros recursos? Existem. Então, minha gente, é um momento que você deve estar pensando, e agora? E agora é acreditar no TJ do Rio. O TJ do Rio tem muito desembargador sério. Tem muito desembargador sério. É acreditar no STJ. Em algum momento, é continuar. Quem teve o seu direito ofendido. Tem muita gente que foi eleita e que perdeu vaga para caterva. É continuar propondo ações no TJ do Rio para consertar esse erro. Questionando esses absurdos. Uma eleição anti-estatutária não pode valer, o TJ não pode acolher isso, está errando constantemente. Então, em algum momento, um desembargador, desembargadores sérios, que certamente são a grande maioria no TJ, eles vão consertar esse erro. Em algum momento, o direito vai prevalecer. E o direito aí é muito claro. O direito está no estatuto do clube. O estatuto do clube deve prevalecer. O estatuto do clube prevê uma forma de eleição que não ofende nenhuma lei, não ofende a Constituição. É completamente recepcionado pela Constituição e pelas leis. Então ele deve prevalecer. Ele deve prevalecer. Em algum momento isso prevalecerá. Quando será? Infelizmente eu não sei. Uma palavra que eu posso dizer é que a justiça, né, uma hora irá se manifestar e o direito, que é muito bom do levenciano, será reconhecido. Eu não tenho nenhuma dúvida que o levenciano está protegido pelo direito. Mas, infelizmente, nem sempre quem tem o direito começa tendo decisões favoráveis. Bom, a decisão do ministro foi essa. Ele termina dizendo que, vou ler aqui o final, que é importante. Eu sei que o vídeo está ficando longo, mas no final ele abre aspas aqui, ele fala: por fim, ressalta a necessidade de não se ampliar desmedidamente o âmbito do cabimento da ADPF, sob pena de banalizar o Instituto, e assim esvaziar o seu elevado significado de instrumento vocacionado à tutela objetiva dos preceitos fundamentais da Constituição de 1988. Isto posto, não conheço da presente arguição. Então ele quer dizer o quê? Se ele abrir a possibilidade de argumentação nessa ADPF proposta, ele abre uma possibilidade para vários outros casos que podem ser levados em ADPFs que ainda não supriram todas as instâncias jurídicas e todos os recursos jurídicos e todas as medidas jurídicas. Isso levaria a uma enxurrada de ações ao STF no entender dele, de ADPFs para o STF no entender dele, e isso iria acabar desvirtuando o objetivo que a Constituição deu à ADPF. É um raciocínio compreensível, é um raciocínio que tem que ser respeitado, e no final ele diz que não conhece da ação. Então, quando ele não conhece da ação, é porque ele não analisa o mérito. Quando o juiz analisa o mérito, ele indefere o pedido. No caso do ministro Dias Toffoli, ele não conhece da ação. Ou seja, ele acha que a ação não cumpria um requisito fundamental para que ele analisasse a ação, recebesse a ação. Qual o requisito fundamental? Existem ainda recursos e medidas judiciais que podem ser propostas em instâncias inferiores. Então, como existem essas possibilidades, ele não conhece da ação porque falta o requisito. Um dos requisitos da ADPF é justamente que não existam mais recursos e medidas judiciais cabíveis em instâncias inferiores. E aí ele não conhece da ação sem entrar no mérito. Então ele não entra no mérito para analisar se houve uma ofensa
ele não entra no mérito em nenhum momento. Ele fica no requisito. Ele acha que a ação não cumpre o requisito, então ele não conhece da ação. Bom, vamos ter que aturar a caterva lá mais algum tempo. A caterva que se prepara para dar o golpe do golpe, já abandonaram o Salgado. O Salgado está sofrendo uma pressão enorme. Daqui a pouco o Salgado pode renunciar. Se ele renunciar, faltando um ano e meio, sem completar pelo menos a metade do mandato, que é de 1 ano e meio, a metade, então você tem novas eleições dentro do próprio conselho, exclusivamente no conselho, e qualquer conselheiro pode ser eleito. Então qualquer membro da caterva pode ser eleito presidente do clube. Que seria um absurdo, quer dizer, absurdos já estão se sucedendo, é uma vergonha, é uma falta de princípio, é uma falta de moral, sabe? Essa gente é amoral, essa gente não tem riva, essa gente não tem moral, é amoral. Essa gente declara que fuma estatuto, que faz assim para a instituição e para o sócio do clube, para o torcedor do clube. Palavra de esperança está no direito. Eu sei que está todo mundo querendo resolver o quanto antes. Nós estamos aí correndo um sério risco de cair para a segunda divisão. Estamos torcendo muito para não cair, porque o Vasco não aguenta uma quarta queda. Com essa gente lá, será trágico. Eu acredito até que essa gente pode estar torcendo para cair. Porque na hora que o Vasco cair, muita gente vai perder o interesse, muita gente vai deixar de acompanhar, muita gente vai deixar de protestar, e aí eles fazem o que eles querem. Eles já vão fazer o que eles querem, porque eles estão com o Conselho de Beneméritos, a presidência do Conselho de Beneméritos foi eleito pela caterva, o Conselho Deliberativo é todo da caterva, a caterva está toda no deliberativo, então eles podem fazer o que eles querem. Eles podem chegar amanhã e falar, quem mora na Bahia é careca, não pode ser mais sócio do clube, e alterar o estatuto e botar isso. Porque essa gente é amoral, essa gente não tem princípio. Eles são capazes de qualquer coisa para chegar ao poder. Eles são capazes de qualquer tráfico de influência para chegar ao poder. De repente, essa conta é tão alta que está fazendo o Salgado ter a pressa de receber o dinheiro dele para poder cobrir tantas despesas. Vamos aguardar, vamos esperar. Eu acho que o Levenciano deve continuar na luta dele, o sócio do Vasco deve continuar na sua luta, sem medo daquela decisão, daquele ato institucional daquela juíza. Quem tinha vaga no Conselho Deliberativo e perdeu por conta daquela decisão absurda, validando essa fraude do dia 14, deve entrar na justiça e questionar. E vamos continuar a luta não pode parar. A gente não pode parar. A gente tem que honrar a instituição, a história da instituição, o seu espírito, os homens que fundaram essa instituição, que levaram essa instituição para frente. E é esse espírito que tem que nos movimentar. Temos que salvar o Vasco dessa gente. Então, espero que o senhor Levenciano continue na sua luta e lute pelo seu direito. O seu direito é bom, o senhor foi eleito estatutariamente, o senhor ganhou a eleição, eu gostando ou não gostando, o senhor é sim o presidente eleito do Clube de Regatas Vasco da Gama e deve assumir essa função. Amigos, um abraço a todos, saudações vascaínas e até a próxima.